Olá, seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, um podcast feito para você, mulher, que quer cuidar da sua saúde física e mental sem neura, com mais presença, leveza e conexão com seu corpo. Aqui a gente fala de tudo: corpo, mente, ciclos e emoções, sempre com acolhimento, informação real e um olhar mais amplo sobre o que é se cuidar de verdade. Eu sou a Ana Vistarol, naturóloga, especialista em ginecologia natural e há 14 anos ajudo mulheres a melhorarem sua saúde física e mental de forma natural, integral e respeitosa. E no episódio de hoje, cá entre nós, o que é luxo para você? Uma bolsa cara? Uma viagem para longe? E se eu te dissesse que hoje em dia o verdadeiro luxo é dormir bem, acordar descansada e com disposição? Pega seu caderninho que nesse episódio eu vou te ensinar como melhorar seu sono de forma natural. Dormir bem é artigo de luxo na sociedade moderna. Com tanta demanda, tanta informação, tanta cobrança, muitas mulheres vão empurrando o sono para depois. Vão dormir tarde, dorme mal à noite, acorda várias vezes e de manhã acorda no susto, precisando de muitas xícaras de café para ter disposição para encarar o dia. E sabe o que mais me preocupa? Muitas mulheres normalizaram viver exaustas. Acordar cansada, viver no modo automático, virou rotina, virou normal. Mas eu tô aqui para te lembrar que o sono de qualidade não é capricho, é necessidade básica. O sono é um dos pilares mais importantes da nossa saúde, porque ele afeta tudo: o nosso humor, a nossa fome, o foco, a imunidade e a produção de hormônios. E quando o sono não vai bem, o nosso corpo grita. A gente fica mais irritada, mais ansiosa, com menos paciência, mais vontade de comer doce e comidas calóricas. A energia despenca, a mente fica muito mais dispersa. E a sensação é de estar sempre no limite. Ou seja, você funciona com 30% da sua capacidade. Não queremos viver assim, certo? Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 40% da população mundial tem algum tipo de distúrbio do sono. E no meu consultório, em média, 70% das mulheres relatam alguma dificuldade para dormir. É por isso que eu escolhi o sono como tema do primeiro episódio aqui do podcast, porque dar valor a uma noite bem dormida virou quase um ato de resistência. E nesse episódio, eu quero te ensinar como fazer uma higiene do sono bem feita e o quanto algumas mudanças simples podem impactar positivamente no seu sono. Para começar a entender o sono, eu quero trazer uma parte teórica, porque eu acredito que quando a gente entende a lógica por trás das coisas, fica muito mais fácil a gente ter motivação para mudar os hábitos. E eu quero falar para vocês de uma ciência que eu amo estudar, que se chama cronobiologia. A cronobiologia estuda os ritmos biológicos e o impacto deles na nossa saúde. O mais conhecido é o ritmo circadiano, que é um ciclo que se repete a cada 24 horas e está relacionado com o movimento de rotação da Terra, influenciado diretamente pelo dia e pela noite, ou seja, pela luz e pela escuridão. Esse ritmo da Terra, da luz e da escuridão, ele vai influenciar diretamente o nosso relógio biológico interno, trazendo um ritmo para diferentes funções, como sono, vigília, temperatura do nosso corpo, a liberação de hormônios e a nossa digestão. Por exemplo, quando escurece, o corpo começa a produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. Quando amanhece, essa produção diminui, o corpo se prepara para despertar, liberando hormônios como cortisol e ativa assim o nosso metabolismo e a gente fica mais alerta. Tudo isso relacionado com a luz e a escuridão. Quando esse ciclo está ajustado, ou seja, o nosso relógio biológico está sintonizado com o ciclo circadiano, que é esse ritmo de 24 horas da rotação da Terra, tudo tende a funcionar bem. Você dorme bem, seu sono é revigorante, você tem disposição, seu intestino funciona, o apetite fica regular e vários outros efeitos. Mas, quando ele desregula, seja por dormir muito tarde, acordar tarde, trocar o dia pela noite, almoçar cada dia num horário diferente, fazer atividade muito estimulante até mais tarde,
a conta chega. Você fica mais ansiosa, o sono não descansa, você tem dispersão mental, mais cansaço, compulsão alimentar ou vontade de comer doces e alimentos mais calóricos e também alguns desequilíbrios hormonais. E isso tem tudo a ver com o que o Ayurveda ensina. O Ayurveda acredita que quanto mais a gente vive em sintonia com os ritmos da natureza, mais saúde a gente vai ter. Por exemplo, falando especificamente do sono, dormir antes das 10h30 da noite e acordar com o dia clareando, a tendência é a gente ter mais vitalidade e maior capacidade de concentração. E qual é a quantidade de horas ideal para dormir por noite? Para a Sociedade Americana do Sono, os adultos devem dormir, em média, de 7 a 9 horas por noite. Menos que isso, é quase impossível você não ter nenhum efeito sobre a sua saúde física e mental. E mais que isso, com frequência, também não é normal. Pode ser um sinal de desequilíbrio, pode ser o efeito colateral de algum remédio que você está fazendo uso, pode ser algum desequilíbrio hormonal, mas também pode ser uma dívida de sono que seu corpo está tentando pagar a todo custo. Então, como a gente viu, dormir mal afeta muitos aspectos da nossa saúde. Mas se até agora você ainda não se convenceu de que tem que ter mais atenção com o seu sono, eu vou só te relembrar tudo o que acontece quando a gente dorme mal. Dormir mal impacta a nossa capacidade de raciocínio, de concentração, de foco, de disposição ao longo do dia, de energia para fazer as coisas. Também impacta no nosso controle emocional. Quando a gente dorme mal, a gente fica muito mais impulsiva, a gente fica mais irritada também, mais impaciente, mais ansiosa. A nossa vontade por alimentos mais calóricos, por açúcar, aumenta muito. Então, esses são alguns dos pontos que impactam uma noite mal dormida. E o pior é que a gente normaliza isso, aprende a viver com 30% da nossa energia e acha que isso é o nosso novo normal. Mas não é. Eu me lembro de uma interagente que chegou na consulta completamente esgotada, irritada, sem paciência com o namorado, com a filha, com os colegas do trabalho, tudo virava briga. Ela estava muito irritada e ela chegou até mim porque ela queria trabalhar muito essa questão da irritabilidade. Conversando com ela, eu percebi que a causa podia estar relacionada com o sono. Ela dormia só 5 horas por noite há muitos anos. E não era por questão de filho pequeno, tá, gente? Ela enrolava para dormir, passava horas no celular, tipo 2 horas seguidas deitada na cama e achava que estava tudo bem. Aí saía do celular, levava um tempão para conseguir desligar a mente para de fato dormir. Então ela ia conseguir pegar no sono, era 1h da manhã e acordava às 6 para trabalhar. Ela começou o tratamento com fitoterápicos e a higiene do sono. E nisso ela passou a dormir 8 horas por noite. Sabe qual foi o resultado? Na segunda consulta, 30 dias após a primeira, ela estava sorrindo, mais alegre, calma. Falou que fazia muito tempo que não se sentia assim. Parecia que tinha saído um peso das costas. Isso que ela tinha era uma privação de sono crônica, por pura negligência. Não era porque ela tinha um distúrbio do sono, entende? Por isso que eu insisto, privação de sono é silenciosa. Às vezes você está cheia de sintomas e não percebe que tudo começa por ali, com o sono que você deixou de priorizar. Agora que você já entendeu o quanto o sono é essencial, vem a parte mais importante. O que fazer para melhorar? E a boa notícia é que cuidar do sono não precisa ser complicado. Na verdade, corrigir hábitos ao redor do sono é uma das coisas mais simples e mais transformadoras que você pode fazer pela sua saúde, porque os benefícios aparecem em várias áreas da sua vida. E antes de pensar em remédios ou até mesmo fitoterápicos, existe um caminho que é validado, gratuito, poderoso e muito eficaz, que é a higiene do sono. A higiene do sono, ela é o padrão ouro de tratamento de distúrbios do sono. Então, é a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está com alguma questão de sono. É iniciar pela higiene do sono, não é já entrar com uma medicação. É cuidar de hábitos, regular, né, adaptar os hábitos. Então, pega seu caderninho, anota aí, porque eu vou te passar um protocolo que pode transformar sua relação com o sono. O primeiro ponto é evite cafeína depois das 3 horas da tarde. Isso inclui café, chá preto, chimarrão e até chocolate. Mesmo que você consiga dormir, a cafeína pode atrapalhar você entrar num sono mais profundo, aquele que realmente te restaura. Evite álcool à noite. Pode até parecer que o vinho te relaxa, mas ele te relaxa inicialmente.
Ao longo da noite, você tem um sono muito mais agitado, porque ele prejudica você entrar numa fase mais profunda do sono. Então, você acorda mais cansada por ter um sono agitado quando você bebe álcool à noite. Faça atividade física durante o dia, por favor, faça atividade física. Ela impacta diretamente na qualidade do nosso sono. Quando a gente começa a se exercitar, nossa senhora, a diferença que isso faz no nosso sono, assim, é visível. E o ideal é você se exercitar até 2 horas antes de dormir. Não fazer atividade física que é muito estimulante perto da hora de dormir, porque você vai demorar para realmente desligar e conseguir dormir. Use a cama só para dormir. Evite televisão no quarto, ficar no celular na cama, usar o computador no quarto. O seu cérebro precisa associar o seu quarto e a sua cama com descanso. Até que em casa a gente brinca que celular na cama é proibidão. Não pode usar celular na cama. Se exponha à luz natural quando acordar. Abra a janela, olha para a rua. Isso já ajuda o cérebro a entender que o dia começou e isso vai ajudar a regular o seu relógio biológico. Evite cochilos, especialmente se você tem dificuldade para dormir à noite. Prefira à noite luz amarela ou alaranjada. Evite ficar com luzes brancas acesas na sua casa. Por quê? Porque ela inibe a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Evite refeições pesadas à noite e coma até 2 horas antes de deitar. Comer alimentos pesados à noite ou se alimentar muito perto da hora que você dorme, isso impacta diretamente na qualidade do seu sono, porque ou o corpo digere ou ele dorme. Os dois ao mesmo tempo não dá certo. Durma em um ambiente escuro e silencioso. Para isso vale usar um tampão, uma cortina blackout. Se você acordar de madrugada, não olhe para o celular nem para o relógio. Isso só estimula seu cérebro a despertar. Evite estudar ou trabalhar nas 2 horas antes de dormir. Mantenha uma rotina regular de sono, de preferência dormir e acordar sempre nos mesmos horários. E o Ayurveda sugere que a gente durma até 10h30 da noite e acorde com o dia clareando, para manter o corpo mais alinhado com os ritmos naturais. E isso faz toda a diferença. E agora eu vou sugerir para você um ritual noturno que é muito eficaz. Então, digamos que você durma por volta de 10 horas da noite. Lá pelas 8 da noite, o ideal é você já ter jantado, ter feito o seu exercício físico, já ter parado de trabalhar ou estudar, né, de atividades estimulantes intelectualmente. Seu cérebro precisa entender que agora é hora de descansar, você vai dar pausa dos estímulos. E 1 hora antes de dormir, então vamos colocar aí às 9 horas da noite, você coloca seu celular no modo avião. Se conseguir colocar antes, é ótimo, né, gente? O ideal. Então você coloca seu celular no modo avião, desliga as luzes brancas da casa, coloca somente luzes indiretas, abajur, luzes amarelas, desliga a televisão e começa a fazer algumas atividades que te relaxem. Seja ler, meditar, fazer um alongamento, colocar uma música relaxante, colocar os pés para cima, o que funcionar para você. O importante é sinalizar para o corpo que está na hora de desligar do mundo e mergulhar no descanso. Anotou tudo? Então agora testa e observa o que muda. Você vai se surpreender com os efeitos de um sono bem cuidado. E se mesmo colocando em prática essas dicas, você sentir que precisa de um empurrãozinho, existem também outros recursos naturais que podem ajudar. Alguns fitoterápicos que auxiliam no sono são a camomila, a passiflora, a valeriana, também tem óleos essenciais como a lavanda, o ylang-ylang, mas atenção! Mesmo sendo naturais, eles podem ter efeito colateral e por isso deve ser usado com orientação profissional, tá bom? Então, cá entre nós, luxo de verdade é acordar descansada, com energia, sentindo que seu corpo foi respeitado durante a noite. Esse é o verdadeiro autocuidado. E se você chegou até aqui, eu te agradeço pela escuta e por permitir essa conversa mais íntima sobre algo tão essencial, mas tão negligenciado, que é o sono. Que tal começar hoje mesmo a olhar para ele com mais carinho? E se esse episódio te tocou de alguma forma, compartilha com as amigas que estão sempre reclamando, que estão cansadas, exaustas. E me conta lá no Instagram, @anafistarol com 3 N's, se você gostou desse tema, se você gostou desse episódio. Então até o próximo episódio e que você tenha uma excelente noite de sono. Um beijo!